Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos continuar estudando as funções oxigenadas, só que ao invés de estudar álcool, fenol e enol, igual nós estudamos semana passada, nós vamos ver aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas têm por característica a presença de carbonila, que é o carbono fazendo dupla com oxigênio aqui. Qual que é a diferença de um para o outro? Nos aldeídos, essa ligação do carbono com o oxigênio estará nas extremidades. E na cetona, esse carbono ligado duplo com oxigênio tem que estar ligado a outros dois carbonos. Eles têm que estar no meio da cadeia aqui, tá? Então, o que a gente vai analisar? Aldeído, ó, C-O ligado a um hidrogênio e a um carbono. Então, aldeído. C-O ligado a um carbono e a um hidrogênio, tá? Então, aqui também é aldeído. C-O ligado a um carbono apenas e ligado a um hidrogênio. Então, aldeído, ok? Cetona, então aqui o carbono, dupla com oxigênio e ligado a outros dois carbonos, tá? C-O ligado a outros dois carbonos. Aqui a gente tem a propanona, tá? Que é a cetona mais simples que a gente vai ter, tá? O aldeído, eu ainda tenho ele com um carbono, dois carbonos, agora cetona é a partir de 3 carbonos aqui, tá? E aqui outra cetona, que é C-O, ligado a um carbono, ligado a outro carbono aqui, tá? E a nomenclatura dos aldeídos, como que vai funcionar? O aldeído, aqui eu não coloquei nenhum ramificado, aqui eu coloquei um aldeído bem simples. Só tem um carbono, então match, tá? E só tem ligações simples entre carbonos aqui, só tem um carbono, então só tem ligação simples ali. Então, met AN, que só tem ligações simples, al, metanal, tá? Todo aldeído vai ter o final al aqui. E quando eu tenho mais carbonos? Lembrando que sempre o carbono que tem a C-O vai ser o carbono 1, tá? Então, qualquer coisa que aparecer de ramificação ou dupla aqui vai ser numerada a partir do carbono que tem a dupla com oxigênio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é X. Só tem ligações simples entre eles, AN. Função aldeído termina em al, então eu tenho hexanal. Não preciso colocar em que carbono tá essa dupla com oxigênio, porque sempre vai ser o carbono 1, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, PET. Somente ligações simples AN, função aldeído al, pentanal, tá? E para cetonas, aqui eu também só coloquei cetonas não ramificadas, para a gente fazer ramificadas depois. Estrutura e nome de algumas cetonas. Então, aqui, a cetona mais simples, eu tenho 1, 2, 3 carbonos próprio, função cetona, e só tem ligações simples entre carbonos, tá? Então, cetona termina em ona, prop, porque são 3 carbonos, AN, porque só tem ligações simples entre os carbonos, tá? E ona, porque é a função cetona. Não preciso colocar número ali, porque para ser cetona ele tem que estar exatamente nesse carbono aqui, então não tem necessidade de representar. E aqui já é uma cadeia maior, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? E tenho no carbono 3 uma ligação, tem no carbono 3 a ligação dupla com oxigênio, é aqui que está a função. Então, a função está no carbono 3, aqui como é uma cadeia maior, eu tenho que mostrar onde está essa cetona, tá? Então, X, porque são 6 carbonos na cadeia principal, AN, porque eu tenho só ligações simples entre os carbonos, 3, porque a função C-O, que é da cetona, está no carbono 3 ali, tá? E aqui, novamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que agora não está mais no carbono 3, está no carbono 2. Então, é hexan 2-ona. Na figura 4, eu tenho aqui de novo aldeídos, só que agora aldeídos que aparecem com ramificação. Lembrando que o carbono 1 é sempre o carbono que tem a dupla com oxigênio, que tem a carbonila. Esse carbono é o primeiro, tá? O carbono da carbonila. Tem uma ramificação, porque aqui
eu tenho que escolher a cadeia carbônica que é maior possível, que inclua o carbono, que faz dupla com oxigênio, que inclua a função, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 é but, só ligações simples entre os carbonos, AN, a função aldeído, AL. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, a ramificação de CH3, que é metil, está no carbono 3. Então, para escrever é 3-metil-butanal. Tá? E aqui, outro aldeído, só que agora, além de ter a ramificação, ele ainda tem uma dupla. Então, vamos ver. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na cadeia principal, é X. Tenho ligação dupla, é N. E em qual carbono está essa dupla? Eu tenho que começar a contar sempre pelo carbono da carbonila aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6. 1, 2, 3, 4. Então, a dupla ligação está no carbono 4. Então, 4 é N. E AL, porque é o final de aldeído. Então, 3-metil, X, porque são 6 carbonos. 4, porque eu tenho no carbono 4 uma ligação dupla. Então, 4 é N, está mostrando que a dupla está no carbono 4. AL, porque eu não preciso colocar em qual carbono tá a dupla com oxigênio, porque ela já é representada sempre pelo carbono 1. E a ramificação ficou no carbono 3, porque o carbono da carbonila é sempre primeiro. 1, 2, 3, tá? Aqui a gente vai ter uma cetona que vai ser ramificada, tá? Então, aqui o que eu tenho que definir? Para numeração, você tem que escolher sempre o menor número possível para o carbono que está duplo com oxigênio. Então, se o menor número possível para ele for da esquerda para a direita, você vai começar da esquerda para a direita. Se for da direita para a esquerda, você começa da direita para a esquerda. Nesse caso aqui, ele está mais próximo da extremidade aqui do lado esquerdo. Então, você tem que começar por ela, tá? Então, aqui eu tenho carbono 1, no carbono 2 eu tenho a função cetona aqui, tá? Tá no carbono 2, esse 2 aqui representa aqui o seu C dupla O, tá no carbono 2, tá? 4, metil, por quê? Se eu começo da esquerda para a direita aqui, dando preferência para carbonila, fica 1, 2, 3, 4, no quarto carbono, tá? E a ramificação de CH3 é metil, 4-metil. Hexan, porque é sua cadeia principal, que tem que incluir o carbono que faz dupla com oxigênio, tem 6 carbonos na cadeia principal aqui, tá? E, como eu disse, metil no carbono 4. Então, fica 4-metil, hexan, 2-ona. Aqui, de novo, eu tenho que escolher a cadeia carbônica que dê maior número de carbonos possíveis, que inclua o carbono que faz dupla com oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tá no carbono 4 se eu começar da direita a numeração. Se eu começar da esquerda, 1, 2, 3, 4 também. Aqui, tanto faz para a sua função. Então, eu vou dar preferência agora para o menor número para ramificação. Fica 1, 2, 3, se eu começar da esquerda para a direita, e fica 1, 2, 3, 4, 5, se eu começar da direita para a esquerda. Então, eu vou começar aqui da esquerda para a direita. A sua função mesmo está no carbono 4, esse 4-ona aqui representa isso. 3-etil é que tem uma ramificação de CH, CH3 aqui no carbono 3, tá? E sua cadeia principal é de 7 carbonos, que é hept. Aí fica 3-etil, heptan, 4-ona. Estrutura. Então, aqui, naquela que a gente viu lá em cima, tanto fazia para a função. Então, eu dei preferência para a ramificação. Isso não vai acontecer aqui, tá? Aqui, se eu começar da esquerda para a direita, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 6 que vai ter a função, tá? A função cetona, a gente já está apontando para cá, mas na verdade é aqui, tá? Essa é a função cetona. Aqui ficou fora do lugar. E, então, eu vou começar da direita para a esquerda, que vai me dar no carbono 2 a função cetona aqui, por isso que tem 2-ona. 7 carbonos na cadeia principal, porque tem que incluir o carbono que faz dupla com oxigênio, se é maior possível. Essa aqui ficou como ramificação. Então, a ramificação de etil ficou no carbono 5 agora. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, 5-etil, heptan, 2-ona. Então, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o aplicativo do Conexão Escola através do chat ou pelo WhatsApp.